Muito bem, muito boa tarde a todos os amigos aqui da Leandro Stormer. Eu sou o Thiago Bizzi. Eu estou iniciando agora o comentário de fechamento aqui do nosso site. Nesse instante são 17 horas e 1 minuto. O mercado já está em leilão. Daqui a uns 5 minutinhos os papéis começarão a fechar. Então, o objetivo dessa transmissão, como sempre, é falar um pouco sobre como se comportou o mercado, né? E principalmente ficar à disposição para responder as dúvidas de vocês sobre a situação gráfica daqueles papéis que mais interessam a vocês. Então você pode usar a ferramenta de bate-papo para solicitar os papéis que vocês gostariam de ver avaliados sob a ótica dos modelos que nós utilizamos. Para isso, vocês podem clicar na barra logo aqui embaixo do vídeo em Assista ao Vivo e envie suas dúvidas. Ali será possível enviar mensagens. E claro, vamos lembrar que segunda-feira não haverá pregão, tá? 7 de setembro. Então, depois aqui do bate-papo de position, que vai ser logo depois aqui do comentário de fechamento, e do envio do farol, um pouquinho mais à noite, nós voltaremos apenas na terça-feira. Bacana. Então, vamos lá. Nós podemos ver que hoje foi um dia de queda no índice Bovespa. A gente teve uma queda de estamos tendo uma queda de 1,7%. Tá? O que o mercado vem fazendo desde a paulada do dia 24, né, ele reagiu, respeitando então esse suporte a longo prazo por volta dos 44 mil pontos. Tá? A gente teve uma boa reação, que veio até a média móvel de 20 períodos. A gente teve um movimentozinho corretivo. Mas o mais provável aqui era o que eu vinha dizendo nas transmissões do Farol, né? O mais provável era um movimento de contração. Tá? E é exatamente isso que nós estamos tendo. A partir aqui do dia 2, o mercado mostrou um candle de alta. Ontem nós tivemos um candle de alta novamente. Né? A forma como o mercado fechou era de esperar que o movimento de alta prosseguisse, mas somente para beliscar aqui o topo anterior e depois corrigir um pouquinho. Na verdade, o mercado nem chegou a bater no topo anterior, ele se aproximou bastante, né? E não está fora do esperado, né? Faz agora um candle de pressão vendedora, mantendo o padrão de contração. Esse candle preto de hoje abre espaço, então, para uma mudança de direção no curto prazo. Então, se na terça-feira, né, o nosso próximo pregão, o mercado negociar abaixo da mínima de hoje, o que a gente pode esperar é um movimento de queda para vir testar este fundo aqui. Mas esse padrão não deve perdurar muito. Tá? O mercado deve tomar uma decisão, logo, quebrando esse padrão de contração, iniciando um movimento de expansão. Tá? Se o mercado romper esse fundo, ele deve testar novamente a zona aqui dos 44 mil pontos. Esse ainda é um suporte muito forte. Não vai ser fácil o mercado romper essa região aqui. Tá? E se o mercado romper aqui no dia, aqui nesse topo, a gente pode esperar um período mais altista. Muito bem. Como é que o mercado lá fora está se comportando? De uma forma muito parecida. Então, o mercado americano deu um bom mergulho ali mais para o final de agosto, bem no finalzinho conseguiu repicar e agora também vai desenvolvendo aí um padrão de contração. É sempre mais difícil operar direcionalmente quando o índice ao qual os ativos que tu opera estão atrelados está num padrão de contração. Porque cada vez o movimento tende a ser mais curto, então é mais difícil tu buscar movimentos direcionais. Tá? Mas hoje lá fora nós tivemos um dia de pressão vendedora, tanto aqui no gráfico do índice Dow Jones, quanto no gráfico do S&P 500 futuro, que é o que nós temos aqui. Tá? O viés segue sendo baixista, assim como o nosso mercado, né? No Ibov o viés também é baixista. Agora o destaque do dia está no dólar. O dólar certamente estopou muita gente hoje, inclusive a operação do método Leandro, operação de swing trade. Ontem,
o dólar já no quarto dia seguido completamente fora da banda de Bollinger, né? Fez um rompimento falso intraday, inverteu e acabou fechando com um candle preto, pesado, com volume mais alto dos últimos tempos, né? Ainda totalmente fora da banda, né? Então candle baixista e com uma boa distância em relação à média móvel de 21 períodos. Então isso abria espaço para operações na ponta vendedora, operações de retorno à média, que são sempre as mais arriscadas dentro das operações, dos grupos de operações que a gente costuma fazer. Geralmente as operações se classificam em operações de rompimento, que são as que eu mais gosto, as operações de correção e as operações de retorno à média. As de retorno à média são sempre as mais difíceis. Parecem ser as mais fáceis, mas são as mais difíceis, né? A venda que foi iniciada ontem acabou sofrendo stop. Nós tínhamos stop em fechamento em 3.000, deixa eu pegar aqui o valor exato. O stop da venda do dólar era 3.863 em fechamento. Tá? Como a gente já avançou aqui a gente já está no fechamento do mercado à vista e o mercado futuro fecha só às 18 horas, mas ele vai perdendo liquidez, e o dólar não está com cara de voltar, então a gente acabou dando stop para a operação do dólar em 3.890. Mas essa operação surgiu dentro do método Leandro. Tá? Eu tenho o meu método, né, que é muito parecido com o método do Leandro. Ambos os modelos são fortemente inspirados em cima de análise técnica clássica, análise gráfica clássica. A diferença, uma das principais diferenças entre o modelo do Leandro e o meu, é que eu não gosto de fazer operações que implicam numa mudança de direção dos preços sem uma confirmação, sem um acionamento, que nesse caso seria a perda da mínima de ontem. A perda da mínima de ontem é que acionaria a operação de venda. Isso não aconteceu, então dentro do método Busy não houve venda. Reparem, pessoal, que a gente está tendo, o dólar está quase 13,90 aqui, a gente está em, chegou a 3.896, 97 até, e a gente está muito próximo desse alvo aqui, que desde o hangout que a gente fez sobre dólar, era a minha aposta para esse movimento. 3.923, tá? Que vem da onde? É a projeção deste mastro, bandeira, mastro. E o fato de a gente ter ignorado esse candle preto deve dar um sobrefôlego para o dólar para ele alcançar esse patamar e talvez até beliscar, chegando tão próximo de R$4, é bem possível que o dólar dê aquela alfinetada em 4, só para dizer que chegou lá. Tá? Então, o dólar está muito forte. Vamos dar uma olhada no intraday do dólar, daí a gente olha o WDOV15, que é o contrato vigente. Tá? A alta, inclusive, pessoal, reparem, é uma alta de 2,69% no dólar. É um senhor movimento. No intraday, o dólar gerou compra, tá? De rompimento de primeiro movimento. Aqui está o final do primeiro movimento, aquela correçãozinha comportada e rompimento do primeiro movimento no candle das 11h45, gerando compra. Uma compra melhor encaixada dentro do método Leandro. Tá? Não se preocupa muito se tem uma estrutura de resistência próxima, mas ainda assim era compra porque o volume foi bem significativo, reparem. Sempre quando tu tem um acionamento, ele tem bastante volume, tu pode relevar outros aspectos que não estejam tão bons no cenário. Né? Como, por exemplo, ter uma resistência próxima. Né? Mas como o dólar está bem forte e há um setup com bom volume, tu pode fazer essa operação. E a operação fluiu muito bem. E reparem que até o momento não gerou... devo dizer que pelo high low gerou stop. Né? Aqui no candle das 2h30 finalizou a operação porque virou high low. Que esse é o modelo que o Leandro usa, mas eu gosto de usar a média móvel de 9. Um primeiro fechamento abaixo da média móvel de 9, que venha a ser acionado, ou seja, por exemplo, esse esquema, se fechar abaixo da média móvel de 9 e perder mínimo, acionaria meu stop. Tá? Mas foi um belo movimento e independente de como vier a fechar,
o dólar hoje, ele não tem muito tempo para fazer algum grande movimento corretivo, então não vai se formar um candle de reversão com o pregão de hoje. Isso faz com que a expectativa para a próxima semana seja de alta ainda. O Paulo está perguntando, Bizi, perda da mínima, você considera uma simples violação ou o fechamento abaixo dela? Paulo, perda, é violação. Tá? Sempre quando o sinal depende de um fechamento, tá? A gente vai se referir como rompimento. Tá? E junto com o dólar, o juro se movimentou forte. Né? O juro ficou com uma cara de venda ontem, né? Com uma bela estrela cadente, batendo uma confluência de linhas que poderiam ser traçadas, todas indicando aqui um ponto de resistência importante. Tá? Teve bom volume, boa distância para a média móvel de 20 períodos, apesar disso não acionou, não perdeu a mínima de ontem e segue em alta. Dólar e juro andam mais ou menos juntos, ou pelo menos vem andando mais ou menos juntos. A expectativa é de manutenção no movimento de alta. Tá? No juro não tem aí eu não tenho um alvo, tá? Ele está avançando completamente no vazio. Ali no dólar, pelo menos a gente tem aquela faixa entre 13,93 e R$ 4,00. Dando uma olhada no mini índice. O mini índice abriu em gap de baixa, né, e passou a maior parte do pregão andando de lado. A gente teve um breve momento de movimento um pouquinho mais direcional aqui, mas a gente andou de lado a maior parte do tempo, sentindo como suporte o fundo de ontem, em torno dos 47 mil pontos. Ali por volta da 1h30, 2 horas da tarde, o mercado conseguiu passar para baixo dos 47 mil pontos, e os 47 mil pontos passaram a ser resistência agora. Esse movimento não gerou enquadramento em nenhum setup. Tá? Eu até me equivoquei ali em um momento no LS Live, não domino o método Leandro. Tá? Nesse fechamento aqui, se cumpria, né, um fechamento para rompimento de primeiro movimento dentro do modelo Leandro, só que eu estava desatento em relação ao horário. Tá? Rompimento de primeiro movimento vai até 12h30. Tá? Aqui a gente já estava avançado no horário, então foi o equívoco da minha parte. Bom, com esse movimento do mini índice, vamos fazer uma retração aqui. A gente rompe claramente a retração de 0,382 e isso sugere continuidade do movimento baixista para se buscar os 46.585, que é a retração de 0,618, tem também esses topos aqui e talvez o mercado venha buscar essa região aqui embaixo. Tá? A forma como o mercado está fechando, se no próximo pregão a gente tiver a perda mínima de hoje, provavelmente vai tornar um movimento mais direcional que o de hoje, aproveitável. Muito bem, então a gente deu essa olhada um pouquinho mais geral. Dei o aviso de que o dólar foi encerrado, a operação short método Leandro foi encerrada. Não há nova posição dentro do método Leandro no pregão de hoje, eu não identifiquei nada. O papel que mais me chamou a atenção, tá, seria a BOVA 11, tá, operando a perda dessa mínima aqui, no próximo pregão apenas, isso fora do método Leandro. Na expectativa de talvez o mercado pesar, esse papel voltar aqui para baixo, poderia ser um bom trade. Tá? Mas, no geral, não teve nenhum forte enquadramento para o método Leandro. Tá? Os enquadramentos dentro do meu modelo eu libero no farol. Pelo método Stormer, IFR2, no caso, houve operação em Stormer? CL3. Houve encerramento, acho que no gain de Velite, não, Smiles. Não, foi, Smiles. Smiles, acho que se encerrou Smiles. Encerrou Smiles no lucro. E esse capital, então, migra para Ciel. Tá? Então, compra de FR2, compra no leilão de fechamento, alvo no maior fechamento, na maior máxima dos últimos 2 pregões, nesse caso 38,40 mais ou menos.
Vamos então agora as mensagens de vocês, já demos tempo para vocês escreverem e respondendo a pergunta do Sandro, sim, teremos chat de position hoje, assim que acabar o nosso bate-papo aqui, provavelmente às 5h30. Kelvin diz, Bizi, por falar em confirmações, dentro do seu método de swing trade, você espera a confirmação para entrar no ativo, no caso de Copel, abriu no dia seguinte em gap de alta. Como você busca fazer a entrada em um caso como esse? Ok, então uma dúvida técnica. Copel estava como um trade bem avaliado para compra na superação da máxima do dia 2, trade que foi acionado ontem. Seria aqui um fundo reflexo em cima de um suporte primário. Okay? Um suporte intermediário primário. Bom, de fato, o mercado abriu com gap. É um gap de mais ou menos aí 0,90%, 0,80%. E eu não faço a operação na abertura. Não. Eu uso uma margem de execução que é sempre bem curtinha. Eu não gosto de ultrapassar aí os 0,20%, 0,25%. Eu tenho uma regra muito bem definida, mas eu penso em centavos, o que eu considero razoável. No caso, um papel que tem um acionamento a máxima em 29,75, ok? Acionaria então 29,76, eu iria até 29,80, tá? Não mais do que isso. Então, se o mercado abre em gap, aciona minha ordem fica ali estacionada. A dica que eu dou é, não fica olhando esse papel no intraday e deixa a ordem lá, porque na maior parte das vezes o papel dá uma balançada no intraday e acaba executando a tua ordem nesse preço. Tá? Eu só cancelo a entrada, por mais que o papel fique feio. Pessoal, se o papel abre com um gap muito grande e vem corrigindo para buscar a tua ordem, vai estar feio, tá? Então não olha. Deixa executar. Faz a tua operação como tinha que ser, que na maior parte das vezes o mercado faz a execução e depois volta. Tá? Eu só cancelo essa ordem se no movimento anterior a buscar a minha ordem, o mercado já cumpriu o que seria a RP. O Neto diz, Bizi, você sabe porque o leilão de fechamento começou 5 minutos mais cedo hoje? Tu reparou isso, Stormer? Não. Quando isso acontece, na verdade, é o leilão do dia em que troca a composição do índice. Mas geralmente daí não é nem 5 minutos, tá? O leilão começaria a 15 minutos antes das 5. Então, eu não sei, pode ser hoje, eu tô sem essa informação, tá? Pode ter sido isso. O Diogo, poderia analisar a Marco Polo para swing trade, por favor? Ok, Marco Polo. Marco Polo me chama a atenção, olha o volume hoje, foi um volume bem significativo. Outro papel que chamou muita atenção em termos de volume hoje foi a Detex. Deve ser isso, deve ter mudança na composição do índice, por isso alguns papéis estão com volume mais alto, deve ser isso. Mas de qualquer forma, o que nós temos aqui em Marco Polo? Nós tivemos um sinal bom de compra aqui, teste de um suporte em gap, o mercado repicou legal. Depois disso encerrou essa operação na ponta compradora, o papel veio voltando para esse patamar de suporte e daí ao invés de desacelerar, rompeu o maço de bandeira aqui, ó. O candle do dia 6 rompeu o maço de bandeira, rompeu esse patamar de suporte e jogou a Marco Polo no movimento de queda, que fez uma mínima em 1,83. Esse movimento, repara aqui no fundo de março, está rompendo um fundo primário. Isso abre espaço para o papel continuar caindo. Enquanto o papel ficar abaixo desse patamar e não vier claramente acima, eu diria, dos 2,20 com o zigue-zague ascendente, tu deve ficar de longe desse papel em termos compradores. Tá? Só que o papel está fazendo um zigue-zague ascendente, né? Exatamente com máxima desse primeiro topo, desse primeiro zigue-zague em 2,20. Se esse patamar for rompido, a gente vai ter um pivô de alta e o mercado vai voltar
para cima do patamar que foi rompido. A gente pode até entender que isso configura um rompimento falso primário. Isso tende a levar a Marco Polo a um movimento forte e alto. Pelo menos a 2,53 e possivelmente até mais do que isso. Tá? Resumindo, pensando em swing trade, operações curtas usando gráfico diário, por enquanto não tem nada a ser feito, mas se houver um fechamento acima de 2,20, com bom volume, um candle que mostre força, a gente vai ter nisso um bom sinal de compra. F. Pazianotto, boa tarde, Bizi. Poderia analisar a Ambev no longo prazo, amigo? Abraço e bom final de semana e feriado. Obrigado pra gente também. Vamos lá. Ambev. É um papel que eu gosto. É um papel que deu compra ontem. Na minha leitura. O que a Ambev fez ontem? Ela reiniciou um padrão de zigue-zague ascendente, de zigue-zague, ou seja, de tendência de alta. O zigue-zague aqui estava indefinido, tá? Com uma pancada forte para baixo. O mercado se recuperou e agora fez isso aqui, que é um pivô de alta. Então, Ambev, por topos e fundos, volta a ficar em tendência de alta. Tá? A forma como esse zigue-zague se deu, tá, condiz com um mastro e bandeira. Então, movimento forte, direcional, quase vertical, correção curta com menor volume, logo o mercado rompe o topo. Então, ontem gerou compra, o volume foi bom, tá? E a minha expectativa é que o papel siga em alta e por conta da projeção do mastro bandeira, que é essa amplitude aqui, projetada a partir desse fundo, o papel consiga romper essa zona de resistência nos R$20 e venha buscar as proximidades de 21. Tendo rompido isso aqui, pessoal, essa congestão que dura 5 meses, a expectativa é que o papel suba por bastante tempo. Então o cenário para Ambev é bem positivo, no curto e no longo prazo. Agora a gente está um pouquinho atrasado aqui na entrada, tu já estaria pagando 1 e pouco por cento a mais. Isso é significativo para o papel que tem volatilidade baixa, como a Ambev, a volatilidade dela está em 20%. Tá? Se a gente olhar no gráfico semanal, deixa eu ajustar o gráfico para fazer um pouco mais de sentido. O que a gente percebe? O que eu vejo? Eu vejo um outro sinal legal, mas daí no semanal. Repara que a gente tinha esse topo aqui como uma resistência primária, foi rompido, vem servindo como suporte. A gente teve essa abertura aqui embaixo, mas o papel rasgou para cima. E esse rasgar para cima montou uma barra elefante no semanal, que tem um acionamento extremamente perto da média móvel de 21 períodos e está a favor do viés. Então é uma baita compra. Tanto no gráfico diário, quanto no gráfico semanal. Para estar melhor do que isso, só se essa configuração aqui já estivesse acima, ok, dessas resistências, desses topos aqui. Mas isso aqui certamente vai ser rompido. Tá? Então, eu vejo a Ambev com ótimos olhos. O Maicon diz, Marfrig tá osso, hein, Bizi? JBS e BIF 3 andaram, e ela nada, só de ladinho. Então, o Maicon está se referindo a Marfrig, porque foi dado call dentro do método Leandro, tá? Neste rompimento aqui. Tá? E a gente acrescentou posição, curiosamente, num comentário de fechamento que eu fiz. Fez a segunda entrada. A gente fez a segunda entrada? A gente fez a segunda entrada, deixa eu ter certeza. Sim, no dia 28. Então, deixa eu ver. Não, aqui foi dia 31, então foi aqui. A segunda entrada foi aqui. Tá? Pelo método Leandro. A RP do papel. Deixa eu pegar aqui. 6,78. Foi alcançada a RP. A RP foi alcançada. Eu vou ter que verificar. Na minha planilha aqui está 6,78. Então eu já teria batido na RP e agora estaria ajustando o stop para baixo de cada nova mínima. Então a operação já saiu do risco. Tá? Já ofereceu gain.
deve seguir em alta. Tá? Mesmo que venha corrigir um pouquinho, é um zigue-zague ascendente. Vamos olhar JBSS3. JBSS3, dentro do meu modelo, do método Busy, no farol, foi chamada a atenção para uma compra aqui, apesar da entrada estar um pouquinho cara aqui em cima, foi dada a compra e houve o stop. O dia que estopou, formou um novo candle de força compradora, eu frisei que valia a pena reentrar e compensou essa aposta. O papel desde ali compensou aquele stop e oferecendo uma alta de mais de 13% e deve continuar esse movimento de alta. Tá? JBS, mesmo que venha a corrigir um pouquinho, que seria natural, talvez para vir buscar a média móvel de 9, ela tende a buscar agora a faixa dos 17,7. O setor está bastante forte. BIF3 foi o último a fazer algum sinal, foi esse rompimento aqui do dia 2. Ontem fez um candle feio, está sendo ignorado. Também está indo meio arrastado, meio como a Marfrig, mas está indo. A resistência está aqui em 12,80 e suporte estabelece agora aqui em 11,70. Reginaldo, chart position, assim que eu terminar aqui, daqui a pouquinho. O Wellington Chaves está gritando que a RP seria em 7,1. Acho que não, porque a RP em 7,1, Wellington, nos meus registros aqui dos trades, é da venda em Banrisul. Tá? O método Leandro, as operações do método Leandro abertas são Marfrig, né, na ponta compradora, Banrisul aqui na ponta vendedora, com RP em 7,1. Acho que não alcançou por... teria alcançado. Estranho. Tem que falar com o Vlad. Queria que faça um acompanhamento. E o dólar que estopou hoje. Arito diz, Busy, boa tarde. Por que o índice essa semana não acompanhou a queda dos ativos em proporções percentuais? Ele anda sozinho pelo jeito. Eu não vi nenhuma discrepância, não estou a par, eu não sei como te responder, Ari. Luigi, Busy, boa tarde. Que acha uma compra de put na Petrobras, especificamente PTR U8? Opções não é minha praia, mas quando o sujeito compra uma put, né, ele vai ganhar dinheiro se o papel cair. Petrobras tem uma configuração interessante para venda? Olha, tem. Eu senti que o mercado perdeu bastante força no pregão de hoje, de maneira geral, vejo possibilidade de mercado dar uma alfinetada para baixo. E o candle da Petrobras favorece isso. Tá? Então pode sim, a favor da tendência, a gente ter um movimento corretivo aqui. E se não houver, tá, eu não vejo a Petrobras no curto prazo acelerando o movimento de alta e rompendo o stop anterior, fazendo um pivô de alta. Tá? Isso pode até acontecer, mas vai demorar alguns pregões para ela ganhar essa atração. Tá? Então, acho que tu não ficaria tão exposto assim se tu comprasse puts. Tá? Então, o pior cenário que eu considero provável não é tão ruim, é um movimento mais lateral e não uma alta forte. Tá? André, obrigado pelas mensagens, dizendo que gosta muito das nossas transmissões. Obrigado mesmo. Fóton diz, use em 5. Posso considerar que está formando um engolfo de baixa no diário, já que atingiu a média móvel de 21 períodos sobre
a LTB, engolfo de baixa não tem como. Tá? Engolfo de alta. Tá? Isso aqui seria um engolfo de alta, mas o problema é que esse engolfo ele não aparece depois de um movimento de queda. Tá? Então, não é exatamente o que a gente operaria. Os Minas, tá? O que os Minas fez? Os Minas fez um repique. Esses repiques a gente conseguiu identificar bem no farol, que acompanha o farol, viu que valia a pena buscar a operação nesse repique. Nem tanto em Uzi Minas, né? Eu frisei mais CSNA, que está fluindo bem melhor, inclusive. Já deu 30%. Depois Gerdau e Goal. Tá? Goal, inclusive, permitindo uma operação na pauta compradora mais recentemente, aqui no dia 2. A Uzi Minas era o papel mais fraco. Tá? Uzi Minas bateu nesse fundo anterior e fez um candle feio ontem, testando ali a média móvel de 21 períodos. Era uma venda, tinha uma configuração boa para venda pela perda da mínima. Essa venda foi acionada e o stop que a gente mencionou ali no LS Live seria 13,41, que foi acionado mais para o finalzinho do pregão. Então, os Minas, mais ou menos como o dólar, gerou uma venda ontem. Quer dizer, mais ou menos como o dólar não, porque o dólar não acionou, os Minas acionou. Então, deu um sinal de venda ontem, acionou hoje, mas já estopou. Tá? Esse movimento abre espaço para esse movimento continuar. Mas não é o tipo de cenário aqui que eu me sinto confortável para abrir uma operação compradora de swing trade. Eu prefiro ficar bem de olho nos Minas, tá? E tentar capitalizar em cima de operações de day trade. Hoje, por exemplo, os Minas conseguiu oferecer uma operação de day trade legal, não dentro do método Leandro, mas dentro do método BIS, esse rompimento de linha d'água. Tá? O mercado abriu em gap de baixa, subiu forte, e nessa subida acionou a venda de swing trade, é outra história, swing trade e day trade são coisas separadas. Tá? Como day trade gerou compra na superação dessa massa dentro do método BIS, não se enquadrou dentro do modelo Leandro por causa do horário, o Leandro tem essas questões de horário, tá? Só opera rompimentos de linha d'água que ocorrem depois de 1 hora de negociação, não era o caso aqui, mas eu vi com um bom rompimento. Está contra a média? Tá contra a média, mas eu tenho uma distância até a média, que me dá uma margem, tá, para o papel tentar fluir, e fluiu. E essa operação não sofreu stop até o leilão de fechamento. A gente teve um fechamento abaixo da média móvel de 9, mas o mercado não perdeu a mínima do fundo associado. Tá? Aqui não fechou abaixo, então foi uma boa operação. Então é assim que eu tentaria me aproveitar desse possível movimento de alta na Uzi Minas. Bom, pessoal, eu não posso me estender. A gente tem o chat de position agora. Agora são 5h34, então eu finalizo aqui. Agradeço a participação de todos. Lamento não poder responder todas as perguntas, é que demora. Participem mais, da próxima a gente consegue responder vocês. Fico por aqui, bom final de semana, bom feriado.